Irmãos e irmãs, com a alegria que a gente se encontra nessa sexta-feira, 5 de junho, para podermos mais uma vez ouvir a palavra de Deus, acolhê-la em nossa vida. Espero que a gente possa ser terra boa para que essa semente lançada possa gerar frutos em nós. O Evangelho hoje é de São Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. Então, ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Então Jesus tomou a palavra e ensinava no templo. Porque os escribas dizem que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como então ele pode ser seu filho? E a grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, um evangelho pequeno, mas profundo na sua mensagem, no ensinamento que Jesus está realizando. Jesus está no templo pregando. E nessa pregação ele está fazendo um anúncio e ao mesmo tempo também fazendo uma crítica a um tipo de visão, a uma pregação da religião tradicional judaica. Então a gente já pode perceber, né? Jesus dentro do templo pregando algo diferente do que a religião oficial pregava. Então já é uma grande provocação, porque Jesus está trazendo o novo e a gente pode entender como que certos esquemas já fixados estão fechados para o novo de Jesus. Aí os conflitos que foram surgindo na vida de Jesus com as autoridades religiosas. E no texto de hoje continua com a questão dos saduceus, né? No caso aqui os escribas, perdão, com os escribas, né, que ensinavam a doutrina, que pregavam a doutrina da religião para o povo. Bom, Jesus aqui parte da questão do messianismo. Como pode dizer, aí era a mentalidade corrente, que o Messias será filho de Davi? E aqui, no caso, a compreensão do filho de Davi não era a questão sanguínea, né? Porque Davi já havia morrido há muitos séculos, mas a questão da linhagem de Davi, da descendência de Davi e, portanto, aí a questão maior. Né? Como que o Messias vai ser descendente de Davi, sendo que a ideia do rei Davi pressupõe, né? E aí mentalidade forte judaica, aquele rei poderoso, aquele rei guerreiro, aquele rei que politicamente falando conseguiu unificar as tribos de Israel e formar um só povo de Deus. Um rei que lutou, que guerreou, que teve exército, que matou. Tá? Então, o povo judeu, grupos do povo judeu, tinham essa expectativa em relação ao Messias. O descendente de Davi, o Messias tão aguardado, seria assim como Davi, como este rei poderoso, com exército, guerreiro. Queria restaurar o povo de Deus, libertando do domínio do Império Romano, como eles viviam na época de Jesus, e faria essa libertação política. E aí Jesus retoma, portanto, o Salmo 110 e, de modo especial, o seu primeiro versículo, quando ele diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. E aí vem o questionamento de Jesus. Se Davi chama o Messias de meu Senhor, como que ele vai ser, o Messias vai ser descendente? Então Jesus aqui está fazendo um grande ensinamento para todos nós, irmãos e irmãs. O messianismo de Jesus não é descendente de Davi. Pode ser na genealogia, através de José.
Mas o messianismo de Jesus não tem nada a ver com o messianismo aguardado pelo povo de Deus e pregado, né, como uma doutrina oficial da religião judaica. Ora, o messianismo de Davi está submetido, está sujeito ao Senhor, ao verdadeiro Messias. Então, o Messias que se revela na história está muito acima, é muito maior do que a compreensão do messianismo descendente de Davi. Então Jesus pega o salmo bíblico para mostrar que essa concepção criada dentro da religião judaica, aguardando o Messias libertador politicamente falando, não era a revelação do verdadeiro Messias. E aí Jesus revelando-se, né? Ou melhor, trazendo a grande novidade. O messianismo, o Messias aguardado, o Cristo aguardado, e que está se revelando ali na frente deles, é muito maior do que essa concepção doutrinal. E aí precisamos olhar para toda a vida de Jesus para compreender, irmãos e irmãs, isso. E aí o finalzinho do trecho de hoje é muito esclarecedor. E a grande multidão o escutava com prazer. Por quê? A grande multidão era o povo mais simples. Era o povo que trabalhava muito porque era explorado pelo império e a religião estava coligada com os poderosos do império. Então o povo mais simples, o povo trabalhador, o povo doente, o povo pobre realmente, era aquele que se encantava com Jesus, porque Jesus estava trazendo algo novo, eles estavam vendo que Jesus estava trazendo algo novo para eles, diferente do que a religião pregava. E eles se encantavam com isso porque, olhando para toda a vida de Jesus, e isso só o texto de hoje não dá para compreender, mas como eles estavam vendo Jesus, como eles estavam ouvindo Jesus, Jesus passando pelas suas cidades e a fama de Jesus se espalhando, eles estavam vendo que Jesus estava trazendo algo de novo para eles, onde eles se sentiam acolhidos, onde eles se sentiam incluídos. Por isso a multidão se alegrava, por isso a multidão se admirava. Então, irmãos e irmãs, Jesus rompe com uma mentalidade dominante na época e mantida pela religião. O verdadeiro Messias, ele não é descendente de Davi, porque no próprio Salmo 110, Davi deixa claro, o Messias é o meu Senhor. Então, o messianismo davídico, né, de Davi, deve se submeter ao Messias de Deus que se revela, que se revelará na época, né, de Davi e que se revela agora em Jesus. E, portanto, é um novo Messias com uma mentalidade nova, uma concepção totalmente nova que traz algo totalmente novo que a gente deve estar aberto para acolher. E isto, para os tempos que estamos vivendo atualmente, irmãos e irmãs, é algo profundamente novo, revelador. Porque estamos vivendo uma era, uma época, vamos falar de Brasil, em que o cristianismo está muito ligado ao uso das armas. Vamos impor a fé pelas armas, pelo poder. Jesus é o Salvador, então as pessoas têm que acolher Jesus à força. E tudo que é diferente, a gente bota para fora, a gente exclui, a gente... Não, irmãos e irmãs, não foi assim que Jesus fez. Jesus ensina, Jesus prega, Jesus não obriga a nada. Quem quiser me seguir, ele fala em outro momento. Jesus não está ligado a lógica nenhuma de poder político. E atrelar a religião cristã ao domínio político é matar a fé cristã. É tornar a nossa religião o que era a religião judaica na época de Jesus. E Jesus rompe com esses esquemas. Jesus traz algo totalmente novo. E é isso que nós devemos buscar viver a nossa fé. Acolher o novo que Jesus nos traz. E nunca querer utilizar do poder político para nos beneficiar com a nossa religião. Esse não é o Messias Jesus. O Messias Jesus passa pelo amor,
pela partilha, pelo perdão, pela justiça, pela paz. E é isso que devemos viver e é isso que devemos tornar as nossas comunidades. Então que Jesus nos ajude e peçamos essa graça ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não nos esqueçamos, o Messias Jesus passa pela entrega da vida, pela vivência do amor, nunca pelo uso da força ou se atrelar a algum tipo de poder humano. Uma boa sexta-feira para todos e um bom final de semana.